Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Cara, isso aqui é maravilhoso, né? Do MetaDoctors. Nossa, que felicidade! Estamos aqui hoje de novo com a Fernanda Costa Curta. Vocês estão acostumados a falar com ela lá no Talks, mas eu trouxe ela pra cá hoje. O programa é nosso, a gente faz o que a gente quiser, né? E ela já tá aqui habituê. Fernanda Costa Curta, que dispensa já apresentações, mas vou deixar cada um deles se falarem aqui. E o Pietro Venuti, CEO da Casa Contra. Adorei esse nome. Obrigado. Adorei, porque eu sou do Contra, né? Vamos falar sobre isso. Essa visão contrária das coisas sempre me encanta. Sejam muito bem-vindos ao nosso MetaDoctors Podcast. Obrigado. Fê, fala aí só sua introdução, que todo mundo já te conhece, velho. Todo mundo já me conhece, já sou de casa, pessoal. Tô aqui de novo, conversando com vocês. É sempre um prazer estar aqui com o Luba novamente. Hoje a gente tem um convidado muito especial, que veio de longe para prestigiar a gente, lá de Blumenau, nossa, lá da Terra Boa, lá da Terra Boa. Mas eu acho que hoje, para a gente conversar sobre um assunto muito interessante, né? Bom, quem tá aí já me conhece, sou Fernanda Costa Curta. Quem tá chegando agora e não me conhece tem que ir lá assistir, porque a gente tem muita conversa ali boa para deslanchar. Mas uma introdução rápida: fisioterapeuta de formação, executiva em saúde por paixão e empresária agora por pura loucura, tá? Mas quer saber mais? Vai lá no Talks que eu conto tudo para vocês por lá. Estamos aqui hoje para ouvir Pietro. Eu mesmo. Obrigado pelo convite. Obrigado você, Pietro, pela viagem, pelo deslocamento, né? Sinto sempre bem-vindo. Obrigado, tá? Mas, por favor, se apresenta e fala um pouco pro pessoal sobre sua empresa, sobre o que você faz. Eu sou Pietro Henrique, para quem não me conhece, Pietro Henrique Venuti, sou sócio da Casa Contra, uma casa de marcas lá de Blumenau, Santa Catarina. Nosso foco é 100% criação e gestão de marca, então sempre quando uma marca precisa nascer ou se renovar, precisa desenhar o seu modelo de negócio, vem até a Casa Contra com esse traço de incomodar um pouquinho, de fazer algo fora da curva. Além disso, eu sou professor de design para grupos marginalizados e junto com a Casa Contra, eu tenho um braço educacional só para grupos marginalizados chamado Lado C. Então, a gente acredita que tem muito mais gente querendo fazer design do que efetivamente fazendo. Então, a gente ajuda grupos de base a se educarem gratuitamente no design, iniciarem na profissão. E, além disso, sou sócio também de uma outra empresa chamada Sistema Tranco, que é um sistema de criação e gestão de marcas para grandes times de marketing do Brasil inteiro. E eu vim aqui falar com vocês, principalmente sobre isso. O Pedro não é casa de ferreiro espeto de pau, não. Você viu que já trocou umas 4 marcas aí, que eu já uma atrás da outra. Lado C, Tranco, cara, marca é um negócio sério, né? Pra mim assim, café da manhã, almoço, jantar, uma boquinha de madrugada, é o modelo de negócio que eu tenho. Ô Pietro, me diz uma coisa, de onde veio esse nome Contra? Eu adorei já, falando de marca, né? Porque eu não sei, cara, eu tenho aquele poema do Carlos Drummond de Andrade, que ele fala assim: vai, Carlos, vai ser gauche na vida, né? Gauche, que é o contrário, esquerdo, né? Tudo que é torto, que é diferente, que é o contrário. E eu sempre gostei muito disso e achava bom, porque assim, eu sempre fui tido meio como louco, tal, não sei o que lá. E as pessoas falam, beleza, é minha marca, né? Então, mas eu gosto porque traz uma visão diferente das coisas. É mais ou menos por aí? É muito mais ou menos por aí, é bem nesse caminho, porque gera curiosidade, não gera? Muito. Um dos traços principais onde de trabalho que a gente tem na Casa Contra é naming. Então, criação de nome, então o fato do nosso próprio nome funcionar tão bem, que é uma pergunta recorrente, pra gente é ótimo. O nome de casa, ele vem de um desejo que eu sempre tive de ter uma empresa que funcionasse como uma casa. Então, para que as pessoas fossem bem recepcionadas, forem recebidas lá e tivesse aquela mentalidade, aquela coisa imagética de casa é algo que você nasce, passa um período, amadurece e depois solta. Então, para a gente é importante que na Casa Contra a gente consiga construir as marcas lá dentro e depois elas consigam seguir o rumo. Agora, o Contra já é um outro caminho, né? Eu sou daqui de Blumenau, da capital mesmo, mas eu fui para Blumenau com 6 anos. Eu sempre fui de família muito pobre. Minha mãe solteira, de 3 filhos. Então, assim, por volta dos 10 anos, mais ou menos, eu ficava muito sozinho em casa. Minha mãe trabalhava 12, 16 horas por dia. E ela trabalhava numa choperia na época, na cidade. Trabalhava de madrugada numa choperia, de tarde e de madrugada. E no período da tarde, naquela choperia, como Blumenau, terra da cerveja, né? Isso tem um museu da cerveja lá, que à época... a minha mãe, para eu não ficar sozinho zanzando na rua, que já estava naquele ritmo de começar a conhecer uma galera, ia para lá e para cá e tal, que era muito comum, ela me deixava com a gestora do museu, a Isa.
E a Isa, ela fazia ali uns contratempos para que eu não precisasse sair na rua, para ficasse lá dentro do museu, me ensinando e tudo mais. Olha que interessante. E aí, um determinado dia, ela me levou lá dentro da praça do Museu da Cerveja, tem um busto do poeta Lindolfo Bell, que é um dos poetas mais importantes do Brasil, lá de Timbó, que é próximo a Blumenau. E aí ela me pegou pela mão e levou até o busto, e aí ela falou assim, dá uma olhada no que tá escrito aqui embaixo. Aí o busto em cima, assim, eu pequeno, olhei para baixo, tava escrito assim, menor que meu sonho não posso ser. Aquela época, criança, a gente não... Dá uma chacoalhada assim. É um adulto que levou pra fazer uma coisa ali, legal, ok. Show. Muitos anos depois, como a minha mãe, ela sempre teve o sonho de ser escritora, mas pelo fato do trabalho, nunca conseguiu executar e tudo mais, eu sempre li muito mesmo assim. E eu acabei encontrando esse poema completo do Lindolfo Bell, que dizia, né? Aos contrariados e aos contrários de mim, menor que o meu sonho não posso ser. Então, aqueles que me contrariam e aqueles que duvidam de mim, menor que o meu sonho não posso ser. Isso eu já era adolescente. Essa informação, ela se esvai com a adolescência também, com muitas outras coisas. Voltando para cá, muitos anos depois, eu já tinha uma outra empresa chamada Estúdio Lab, que era um estúdio muito referência no Brasil em identidade visual, mas era um estúdio criativo, um pouco mais generalista. E eu estava com um incômodo muito grande de querer mudar de marca, de modelo de negócio, desenhar meu modelo de negócio, porque a agência, estúdio, abre todos os dias e tudo mais. E eu queria realmente ter algo que fosse um modelo de negócio meu. Feito isso, certo dia eu fui para Curitiba, em viagem, e comprei um livro do Raul Seixas. Opa! E na contracapa estava escrito, Raul Seixas é a contracultura da música brasileira. Ou seja, estava tudo na cara, né? Quando eu li aquilo, me veio a memória do poema completo, né? Dos contrários de mim, menor que meu sonho não posso ser. Falei, opa, é contra. Num resumo, 2 anos depois que a Isa me levou naquele busto, a minha mãe ela foi empossada na Academia Catarinense de Letras e o patrono dela foi o Lindolfo Bell. Então ela conseguiu viver, ela é professora de escola pública até hoje. Que legal. E 15 anos depois, eu construí a minha própria Contra, que é uma referência direta ao poeta Lindolfo Bell. Falando de storytelling de marca, pronto, já acabou, tá aí, né? já deu. Já tivemos aqui. Já acabou com todas as outras. Cara, que legal, Pedro. Nossa, muito interessante. E logo que você falou, mas já passou muito, né, disso pra mim. Eu falei, esse cara é um cara diferente, né? E como você falou, eu gosto muito dessa questão da estranheza positiva, né? O cara só precisa parar pra ver o que é, né? Então não pode ser estranho o suficiente pra também ser bizarro, mas precisa ser uma coisa que chame atenção. E me diz uma coisa, e como é que você caiu nesse mundo da saúde, de médicos? Como é que isso funciona? Eu preciso responder isso. Ai, por favor. Olha só, é a primeira vez que eu encontro o Pietro pessoalmente. Você tá de brincadeira. Não, preciso te contar isso. A gente se conhece há 3, 4 anos? Mais ou menos. Uns 3, 4 anos mais ou menos. Que legal. Pietro foi indicado para fazer uma marca. E ele fez uma, e ele fez 2, e ele fez 3, e 4, e 5, e 10 projetos. Já perdi a conta quantos projetos a gente fez junto. Que interessante. E foi meio amor à primeira vista. Então, eu encontrei ali no Pietro algo diferente. Porque isso... Mas é amor à primeira vista mesmo, né? Porque assim, você bate o olho e fala, gostei, não gostei. Exatamente. É feeling, né? E eu acho assim, eu sou metódica pra caramba, virginiana típica, com ascendente escorpião, enfim, eu sou metódica. E o Pietro, ele é metódico. Só que ele é metódico pro lado positivo da coisa. Pra ele, se ele vê que tem um negocinho torto, ele vai se incomodar, ele vai levantar, ele vai arrumar. Mas a criatividade, ela é metódica, né? Ela parece que ela é um caos, mas não é. Ela é um caos organizado. É um caos organizado. E ele traz as coisas com muita certeza e muita clareza. Ele nunca trouxe, eu acho que, talvez fique... Não sei, vou buscar... Então, eu nunca ouvi dele isso. Ele pode não opinar naquele momento. Ele pode fazer assim, balançar a cabeça no sentido, eu vou pensar sobre isso e te trago a resposta depois. E a resposta depois, ele é sempre certeira. Então, ele trabalhou comigo em grandes marcas, Ele fez a minha marca pessoal, né? Hoje, todos os meus designs, tudo, Instagram, tudo que eu preciso é feito por Pietro, né? E toda a equipe dele.
gosto muito que ele palpita, sei como eu já conheço bastante, eu sei quando ele palpitou naquilo e quando ele não palpitou naquilo, ou seja, não passou por ele, né? Então isso é bem dele, ele tem ali, é bem peculiar quem é ele. Só que ele traz uma coisa muito legal e muito interessante, que é como ele faz a gestão da equipe inteira dele. Então, por mais que ele não esteja presente, ele se faz presente. Isso é muito... Quem trabalha com ele no dia a dia, isso é muito interessante. Você vê que aquilo assim... Você tá ali com, sei lá, Pietro, faz aqui, ó. Eu tenho 10 posts pra você. Faz designer de 10 posts pra mim. Eu que já trabalho com ele há muito tempo, eu vou bater o olho, eu sei qual ele optou, qual que ele palpitou, qual que ele não palpitou. Mas antes mesmo de eu falar que tá ruim, ou que eu gostaria que tivesse uma mudança... Ele já sinalizou. Eu tô olhando ali, quando eu vejo, plim, ele tá olhando junto comigo, ele já tá sinalizando junto. Então, ele se faz muito presente, né? Legal. E ele fez projetos, desde projetos pequenos comigo, a projetos grandes, gigantes, projetos, pessoas que eu já indiquei, que ele tocou, projetos lindos. E como funciona essa dinâmica de desenvolver uma marca para um médico? Porque... a gente estava conversando aqui um pouco antes e acho que é interessante a gente conversar com todo mundo que assim, né, o que é design, o que é branding, por onde passa, como que um médico, eu acho assim, todo mundo é preocupado com isso, né, hoje em dia é quase impossível você não saber, você é um recém-formado, você é um cara que faz parte de uma equipe, enfim, tem vários estilos de médicos e os médicos que estão nos assistindo, eu imagino que estejam preocupados com isso, né, da onde que vem essa centelha, né? E como que o trabalho se desenvolve? Como é que é o começo, meio e fim de um trabalho desse? Eu acho que assim, primeiro é a confusão, né, Pietro, que as pessoas têm do que é logomarca e o que é realmente uma plataforma de marca. Eu aprendi isso com o Pietro, né? Então, assim, o que é ter uma identidade visual, você ter ali uma logomarca e você ter realmente uma plataforma de marca, né? Aquilo que vai te trazer tom de voz. Depois eu quero que você explique um pouquinho até mesmo essa diferença. Então, por exemplo, quando o médico chega para mim, a primeira coisa que eu vou olhar não é se ele tem uma logomarca, porque com certeza alguém fez aquela logomarca para ele ou ele entrou naquele site gratuito, né? Logomarca gratuita e fez em 5 minutos, mas não é isso, é o que tudo aquilo vai reverberar a partir da logomarca dele, da identidade visual que ele utiliza. Então, quando o médico chega para mim, eu começo por aí. E aí eu falo, cara, você precisa ir por Pietro. Né? Ou é um projeto que vai iniciar do zero. Por onde a gente começa? Pela plataforma de marca. Depois eu vou pensar o que vai ser aquele... o que a gente vai fazer depois ali, porque ele já me traz tudo. Ele já me traz tom de voz, ele já me traz os arquétipos, ele já me traz as cores que eu vou trabalhar. E legal. Depois que eu vou trabalhar com isso ali na frente. A gente fez uma do zero, que foi a Sorricare, né? Sorricare, fizemos também. Do zero, que foi exatamente assim. Enquanto eu vou trabalhando a parte operacional de construção da empresa, CNPJ, parte tributária, etc e tal, ele está trabalhando com o cliente na estratégia de tudo aquilo e ele me dá pronto. Muito interessante, porque assim, eu acho que o médico às vezes, é óbvio, né, gente? A gente sempre cai na mesma história, né? O médico não foi formado para isso, não é do core business dele, ele não precisaria ter isso na faculdade, não é nada disso. Mas ele é jogado numa situação onde isso se torna necessário, né? E assim, e aí fica aquele dilema, né? Eu sou pessoa física, eu sou profissional liberal, é o meu nome, não é da clínica, qual o tamanho dessa plataforma, né? Eu vou colocar outras pessoas que vão trabalhar comigo ou não, vou trabalhar sozinho. Tem vários modelos, tem várias coisas, e também não tem, acho que, uma fórmula mágica, né? É o que se adapta para cada um, mas assim, o médico, cara, é difícil, não dá para fazer sozinho. Não dá. E aí fica aquelas coisas, eu preciso fazer um receituário, começa assim, né? Aí o cara vai lá o cara da gráfica, da gráfica, põe um modelo aí, um template e acabou. É isso aí. E ali começa, porque assim, desde a grafia do nome do cara ali no receituário, que acho que é a primeira vez que o cara se depara com esse problema, que ele fala, cara, não sei, né? Faz aí qualquer coisa. Ou ele acaba utilizando o receituário da instituição que ele trabalha, ou que ele dá plantão, ou que ele visita ali de vez em quando, né? Daquele hospital, ou da equipe que ele trabalha. E aí o que vira a marca dele, na verdade, que eu sempre falo, é o carimbo. A primeira marca do médico é o carimbo. É verdade, mais que o receituário é o carimbo. Porque uma folha em branco com um carimbo vai, carimbo já serve. De forma muito técnica, a definição de logotipo, logomarca, é uma assinatura. Então, para você dizer que aquela peça sua, aquele material é seu, aquela comunicação, aquele prontuário é seu,
você vai utilizar o seu logotipo para dizer, olha, isso daqui é de minha responsabilidade, isso aqui passou por mim. Então a própria função do logotipo do logomarca é essa, né? E do bem na raiz da coisa é isso, né? Eu quero gostar. É uma marca, né? Mas a consciência que se ganha quando a gente divide que é logotipo, logomarca e identidade visual, do que é branding, são duas coisas diferentes, complementares. Identidade visual, logotipo resolve um problema visual. Então eu preciso me expressar, fazer minha comunicação. Geralmente a dor que acontece é essa. Então eu preciso melhorar minha comunicação. Alguém falou para mim que o meu logotipo, as minhas cores não estão funcionando, minha comunicação tá meio brega, tá meio feia, ou eu mesmo percebi e não tô gostando. Vamos lá, vamos resolver um problema visual. Legal. Branding, por um outro lado, é um ganho de consciência. É você olhar para sua marca, você como marca, principalmente na área da saúde, que é muito necessário, é você internalizar e assumir aquilo que você quer entregar. Todo mundo tem sonho, todo mundo tem vontade, todo mundo tem desejo de ser visto dessa forma, dessa forma, dessa forma. Então, branding é você pegar todos esses sonhos, esses desejos, encaixar ele junto com a demanda de mercado e, através disso, você conseguir criar um posicionamento que respeita a forma que você quer ser visto e consegue entregar valor para o mercado. Na definição técnica, brand é uma gestão de modelo de negócio, é um modelo de gestão de negócio, na definição mais clássica que existe. Brand é um modelo de gestão de negócio onde você pega a empresa e olha puramente para promessa e entrega. Enquanto marketing é um modelo de gestão mercadológico, o brand é um modelo de você olhar para a marca e entender como que ela promete e o que ela entrega. Legal. Então, por exemplo, eu posso fazer uma publicação no Instagram da minha clínica ou da minha atuação, dizendo, olha, o atendimento mais fácil, mais compreensível, mais acessível que nós temos, mais acolhedor e tudo mais, e quando você liga lá, ou às vezes é uma conversa que é muito seca, muito dura, né? Tipo um oi, ponto. Nem tudo bem, nada. Ou seja, essa relação de prometer e depois entregar gera conflito. Então, o brand é um ganho de consciência para você fazer com que essa promessa se torne efetivamente uma entrega e gere valor. Eu acho que a discussão de branding no mundo normal, né, corporativo, já é uma coisa muito complicada. Eu sigo a Guta da Purple, não sei se você... Cara, ela é muito legal para falar de branding. E ela coloca dilemas de branding da Nike, do Itaú, do Bradesco. Cara, imagina para um médico, né? E assim, essa construção toda, essa consistência toda, ela muda, né? Não é imutável, não é uma coisa... Ela tem a ver com o mercado, mas tem a ver com o momento, tem a ver com tem que haver com objetivo. Amadurecimento. Isso. Porque todas as marcas, ela amadurece. Então, eu vou trazer para um exemplo aqui da saúde, né? O médico, quando ele acaba de se formar, ele vai para a residência. Então, se ele vai ali fazer uma marca para ele naquele momento, ele não tem toda a bagagem que ele necessita. Então, essa marca, ela vai jovem, nascer, como mas ele, ela é jovem né? como ele. É leve, né? Aí ele vai escolher ali a especialidade. Pronto. Ele não precisa saber tudo, né? Não precisa. Como tá se formando. Depois que ele escolhe a especialidade dele, essa marca ela muda. Porque ela tem que atender aos pacientes dele. Tem que se comunicar com aqueles pacientes dele. Isso, né? Tem que se atualizar. Com o tempo, ele vai tendo equipe. Essa marca, ela precisa ser atualizada para essa equipe e essa equipe precisa ser atualizada para esses pacientes. Então, a marca, ela vai amadurecendo. E isso, para mim, é muito claro. Quando eu fiz a minha marca, era uma coisa. Hoje, se a gente for fazer uma remarca, sei lá, como um rebrand, um reposicionamento, já é diferente. Porque a gente vai também amadurecendo aquilo que a gente vai falando, o tom de voz que a gente vai utilizando. Então, essa marca, ela também tem esse amadurecimento. E eu gosto muito da marca no sentido assim, é ela que traz para o médico ali no consultório o desdobramento de como a equipe dele tem que trabalhar. Então, assim, não adianta isso que o Pietro falou, não adianta você falar, prometer uma coisa, né, Pietro? Só que o seu script da sua secretária que vai atender ali o seu paciente é completamente diferente daquilo que você está se posicionando. Vira uma coxa de retalhos, né? Precisa transmitir a coerência, né? Assim, exatamente. As coisas precisam estar conectadas, né? O Luba deu um exemplo ótimo de marca pessoal e de marca fantasia, né? Então, quando eu tenho uma clínica com nome fantasia e quando eu sou um profissional que faz uma atuação pessoal. Quando eu tenho uma atuação pessoal, eu consigo ter uma escala de marca que dentro do meu guarda-chuva, tudo que está abaixo de mim, eu tenho um controle limitado. Depois, se eu quiser aumentar essa equipe, colocar outras especialidades e tudo mais, tudo isso vai ficar muito amarrado, porque às vezes um profissional não quer se amarrar ao meu nome,
a minha prática, a minha especialização, quero aumentar. E com isso a marca, ela barra numa coisa que em alemão eles chamam um conceito de espírito do tempo. Né? Então todo mundo ao longo do tempo muda. Eu não vou falar, embora eu esteja em Blumenau, porque eu não quero errar o alemão. Mas a definição é espírito do tempo. Não quero passar vergonha. É o espírito do tempo. Então a gente muda. É lindo, naturalmente, né? Esse conceito é muito bonito. maravilhoso. Ele é funcional para brand. Porque a gente muda. E se a marca reflete nossa personalidade, posicionamento, DNA, desejos, naturalmente a marca vai evoluir com a gente. Então, de marca fantasia para uma atuação pessoal, se eu, enquanto médico, isso é uma coisa muito comum na área da saúde, a Fernanda vai conseguir confirmar comigo. Na área da saúde, se você está atuando sozinho, não pode acontecer de o seu atendimento dentro do consultório ser bom dentro da sala do consultório. Ele precisa ser externalizado em todos os pontos de contato. E que a gente precisa dar atenção. Cara, e assim, do manobrista... Absolutamente. Do jeito que a pessoa chega, se comunica, tudo, né? O site. Aí começa... E assim, sempre quando eu converso com um médico, eu acho fundamental explicar o que é marketing e o que é publicidade, né? Porque... eu preciso fazer marketing. Calma. Então, assim, deixa eu entender, né? Precisa entender o que é. Porque, assim, é muito tático. Então, assim, a publicidade, ela é execução. Né? Execução coisas que você vê, que você entende, que você vê um objetivo. Mas, para chegar nisso, você tem que ter um estudo antes, né? E, assim, esse estudo ninguém tem muita paciência para fazer. Não precisa, não, e as pessoas que a parte mais gostosa, a execução é mais gostosa. Então, ele vai direto para ela, né? Eu preciso de um site. Não, você não precisa de um site. Você precisa entender por que você precisa de um site. Né? E outra, eu quero ser igual a marca X. Marca é uma coisa única, personalizada, individualizada, com profundidade única de cada um. Então, eu quero ser que nem a Nike. Que bom, querido. Vamos entender aqui, né? Eu recebo um monte assim, eu quero uma coisa meio Apple. Meio Apple. Só isso, só isso. Muito só isso. Então, assim, só que não é bem assim, né? Não é. Não é bem assim. Doutores, isso não é frescura, tá, gente? Isso não é besteira. Assim, por favor, confie nos profissionais que entendem desse assunto. É tão complexo quanto um diagnóstico que você faz. Assim, fazer, é um outro diagnóstico. É um diagnóstico que nós fazemos do seu entendimento, saber onde você quer chegar. Tem uma série de coisas muito importantes que vão ser elencadas nisso para transmitir esses valores, né? Sabe que geralmente era barreira? É quando a gente começa a falar dessa organização, tudo que envolve a organização incomoda. Né? Na Casa Contra, alguns clientes falam que o nome não é de graça, porque quando faz uma reunião com a gente, as coisas incomodam. Às vezes a Fernanda já participou de várias reuniões, às vezes pegam no pessoal. Às vezes uma coisa assim que eu já saí de reunião com raiva dele. Já. Ofende, né? Assim. Porque às vezes é alguma coisa que eu percebo que está muito enraizado, e é importante falar isso. Casa Contra, eu sou a frente, mas eu sou a frente que não sustenta. Tem muita gente atrás da Casa Contra, dentro da Casa Contra, que organiza, conclui e executa. Né? Mas eu participo das reuniões quando é estratégia, definição de diagnóstico, e muitas delas são incômodas, porque a gente tem que pegar na raiz do problema. Uma das coisas mais comuns vou começar a fazer organização de como eu falo, de como eu me comporto, de fazer um mapeamento de todos os meus pontos de contato e tudo mais. Mas eu vou ter que ficar cuidando de tudo isso depois? Pois é. Todo mundo quer ganhar dinheiro, certo? Então a gente não investe para fazer um reposicionamento, uma identidade visual, se não for para a gente ganhar mais dinheiro e entregar mais valor. Então, naturalmente, quando a gente dá mais atenção para os outros pontos de contato que a gente está meio ignorando, tudo isso eleva o valor percebido, que em branding é a principal função dele, dá para falar sobre essa diferença depois, que é para que a pessoa ganhe mais dinheiro na prática. Então, por exemplo, você pode dar atenção para o seu Instagram, mas às vezes a papelaria que você tem é muito difícil de ler. Você pode dar atenção no saque 3.0, na resposta de DM do seu Instagram, mas ao mesmo tempo, quando você chega lá no balcão, na recepção da clínica, Fernando vai falar isso com muita propriedade, é uma experiência medonha, ruim. Então você conseguir mapear todos os pontos de contato, falar, olha, esse daqui eu sou mais deficiente, nesse aqui é a minha maior força, esse custa mais para eu poder refinar, esse aqui me custa pouco. Isso é um trabalho que faz uma organização só, e no dia a dia é uma prática, é um hábito. E as coisas precisam se conversar. Justo. Precisa se conversar, ou seja, eu preciso olhar a papelaria desse médico e já me lembrar do Instagram dele. Tem que ser as mesmas cores, a mesma letra, o mesmo tom de voz, a mesma gramatura, tem que ser tudo igual, as coisas precisam se conversar. É um enxoval.
né? Aquele enxoval inicial. Então, comprei a casa nova, eu quero roupa de cama nova, eu quero toalha nova, é o enxoval, e tudo precisa se conversar. Comunicação integrada, né? Inclusive, vou expandir isso um pouquinho até mais. Se conversar não só dentro ali do ambiente clínico para o paciente, mas no ambiente técnico-científico do médico. Ou seja, eu vou dar uma aula, eu tenho que usar a mesma comunicação, eu tenho que expandir externamente. Mas agora você falou de um assunto que eu adoro, porque assim, eu conheço muito médico, eu fui gerente de produto de um monte de marcas, a gente fazia muita aula médica, e às vezes, né, o médico me passava um PPT que eu olhava aquilo e falava, cara, esse PowerPoint não dá para ler, gente. Doutor, desculpa, né? Isso aqui tá muito... não tem contraste, né? Não... Parece um cardápio de pastelaria, né? Que tem uma foto de suco atrás e é escrito na frente, né? A gente vai nos congressos médicos e óbvio, gente, óbvio que o rigor científico, a consistência das informações, mas o design, ele foi criado justamente para isso, né? O brand, tudo isso que a gente está falando aqui, ele foi criado para poder tangibilizar essas coisas e facilitar a vida de todo mundo. E aí eu vejo muito médico, muita gente no mundo acadêmico geral, achando assim, isso aqui se eu fizer muito bonito, vai parecer que eu estou querendo esconder que tá ruim do ponto de vista científico. Não, as coisas se somam, né? Então, assim, às vezes eu vejo, é muito comum no meio acadêmico e o meio médico vem muito disso, não deixa isso aqui muito bonito, assim, mas não é para ficar espalhafatoso, não é o 880, é o meio termo. E a gente precisa ter uma coisa legal, bacana, bem construída. E às vezes eu vejo que o médico, quanto mais feio ficar, melhor, entendeu? Porque assim, isso aqui vai ficar com cara de coisa científica, pesada. Coisa séria, né? Densa, né? Eu tenho uns amigos bem cientistas assim, eu tô falando não só de médico, tá? Falando da área de saúde como um todo. E, gente, dá pra construir as duas coisas, não dá? Dá e deve, né? Porque a comunicação ela é universal. Né? Então, a comunicação, você fazer uma comunicação eficiente, que não gera barreira, não gera ruído. Quanto melhor entendido você for, mais fácil a comunicação ela vai chegar. Né? Não tô nem derivando pra comunicação como o PPT tem que ser, né? Assim, porque às vezes a pessoa acha que o PPT tem que ser uma apostila. Né? Então você projeta uma apostila, cara, é quase que uma leitura em conjunto, assim, fico lendo slide, tal. Que não é só uma lembrança. É pra você contar uma história, né? Aquilo que você estava contando ali da sua marca. Então, assim, tem esse storytelling, essa narrativa das coisas é muito interessante. E também. que tudo se conversa, porque, por exemplo, eu vou num congresso, eu vejo aquele PPT, eu vejo aquelas cores, eu vejo que tá bem montado. E aí, de repente, eu passando no Instagram, opa, eu conheço isso de algum lugar. Eu conheço essa marca de algum lugar. Eu vou parar para prestar atenção. O nosso cérebro, ele é muito coerente em relação a lembranças de cores, a lembranças de identidade visual. Então, isso é muito importante. Não adianta, por exemplo, a minha marca é roxa e azul, aqui da Meta Doctors, e eu vou fazer meu PPT em verde. Não faz sentido, né? Se você tá falando de um produto diferente até dentro ali da tua marca, talvez faça sentido, mas se é a sua marca, se é sobre aquilo que você tá falando, se é sobre você e puxando aqui mais pro brand pessoal, né? Tem que ser você. É a mesma coisa, eu vou dar um exemplo bem clássico. Perfume que a gente utiliza. Se toda hora eu uso um perfume diferente, ninguém sabe quem eu sou. Eu não passo e não marco. Agora, se eu uso o mesmo perfume todos os dias, eu tenho certeza que eu pego o elevador, eu saio do elevador, na hora que você entrar no elevador, você vai falar, esse perfume acho que é da Fernanda. Acho que ela passou por aqui. Porque é exatamente isso. A marca, ela é exatamente isso. É o perfume daquilo. Ou seja, por onde você passar, você tem que deixar o seu rastro. A gente é muito básico, né? A gente funciona por repetição. É isso. Né? Então, quando a gente faz essa repetição, o ser humano, ele naturalmente grava as coisas com uma facilidade. Não existe um esforço grandioso para a pessoa poder lembrar da gente. Agora, quando a gente fala da área da saúde, que a gente tem um perfil muito comum, que é o centralizador, que daí tem aquele desejo de, não, mas estou cansado de azul. Bota um amarelo aqui porque vai ficar legal. É uma relação bíblica. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, você pode fazer tudo o que você quiser, mas você não pode esquecer dos resultados. Você tem que aceitar os resultados porque você é quem cria. Então, essas pequenas mudanças que a Fernanda mencionou, elas são muito comuns, né? Só que você tem que ter noção do resultado que você vai alcançar. Não é fácil, gente. É um processo, né? Assim, tem uma certa disciplina, coisas que a gente precisa levantar, entender,
Por isso eu falei, vou falar de novo, não é frescura, não é Não frescura. é, eu acho que é histórico também. Vamos pegar uma história aqui, né? Eu sou médico, acabei de me formar. Antigamente, o nome do meu consultório é o meu nome, porque eu preciso fortalecer o meu nome dentro da cidade. Então, o doutor José Florentino, ele vai ser o doutor José Florentino. Ah, você vai no doutor José? Eu também vou, porque você vai. Porque eu preciso fortalecer o meu nome ali dentro daquela cidade, né? Chama o doutor José para vir aqui em casa. Os médicos comum, às vezes iam em casa. Então, é histórico o médico utilizar sempre o nome dele na porta, né? O nome dele na clínica. Isso é muito histórico. As iniciais. As né? iniciais. E às monograma. vezes, assim, não tinha nem muita elaboração em relação a isso, né? O mundo mudou. As coisas evoluíram, agora a gente tem rede social, agora você precisa disseminar isso em mais lugares, né? Então eu acho que e antes a gente fazia assim, meu sobrinho fez a minha logomarca, não sei, vocês passaram por isso aí? Meu sobrinho fez a logomarca para mim. Fui lá no domingo, na hora do churrasco, ele rapidamente fez minha logomarca, porque o menino é bom disso, né? Então a gente ainda, pelo menos eu ainda recebo muitos médicos assim. Muitos. E aí, como é que ele vai começar a despontar, né, diante de toda uma população e de um mundo? Se a gente pensar, gente, são quase 540 mil médicos, né? Como é que eu sei quantos Josés, Joões, Marias tem nesse universo? Como é que eu vou saber qual a diferença de cada um? Do ponto de vista de, né, beleza, né, a gente falou, ninguém é obrigado a saber, eu vou ser aqui eu acabei de me formar, vou ser um oncologista famoso, beleza. Você quer começar pro seu nome? Começa, mas assim, comece a entender, você vai ter um dia uma clínica, você vai participar disso, daquilo, você vai trabalhar para os outros, como é que vai ser, né, porque tudo isso influencia. E essa marca, ela vai transmitir isso que a gente está falando, né? Essas plataformas, essa presença digital do médico, né? Ele como um bom propagador de boas informações, né? Que eu acho que é muito interessante E eu nunca dos vou que têm esquecer essa de aptidão. uma coisa, Luba, que o Pietro me falou isso há muito tempo atrás, não sei nem se ele vai lembrar. E ele falou assim, independente da marca que você criar, não se esqueça que a principal marca é o teu nome. Então, você tem que criar, na verdade, duas marcas. Uma marca é o teu nome, porque você é, dentro daquela instituição, a instituição. Mas fora daquela instituição é você. Então, você tem que ter a tua marca pessoal, a Fernanda Costa Curta. Depois você pode ter o nome, sei lá, Meta Doctors. Então, você, Fernanda Costa Curta, enquanto dentro da instituição, você representa a Meta Doctors. Mas quando você sai daquela instituição, você vai dar uma aula, você vai fazer um congresso, você é a pessoa, né? Você não é a instituição. Então, isso eu nunca mais esqueci. A gente não pode ter uma dependência completa. Isso eu nunca mais esqueci. Ele me falou isso, a primeira coisa, corre lá e faz. Até porque as instituições ficam, as pessoas se vão, Justo. ou elas trocam de posição, Exatamente. da liberdade, né? Porque você não fica escravo daquilo o resto da vida. Exato. Ou, se você acaba enquanto indivíduo, que nós acabaremos, né? Surpresa, morreremos um dia. Felizmente, né? Pelo bem da sociedade. Aquilo pode se perpetuar, né? Assim, essa é a função de uma empresa, de uma ideia, de uma instituição, né? Exato. Acho que é isso que é a beleza da coisa. A beleza do branding é que ele é inevitável. Então, você construir a sua marca, querendo ou não, a única diferença é se você vai construir de forma consciente ou inconsciente. As pessoas sempre vão falar da gente, as pessoas vão falar bem, vão falar mal, vão elogiar, vão apoiar, mas no fim das contas quanto de controle e consciência a gente tem dessa narrativa do que a gente está construindo. Então, muitas vezes, essa falta de controle, de atenção, é o que cria uma imagem que depois vira um grande monstro que a gente não pode controlar. Então, se a gente acaba sendo uma marca, o principal caminho para, como a Fernanda estava falando, é que a gente faz para entrar no mercado e conseguir se posicionar de uma forma com que, entre vários João, várias Maria, a gente consiga se diferenciar. O primeiro passo é o que mais dói. Olhar para dentro é sempre complicado. Sempre machuca, mas é onde a gente encontra esse insumo, porque a gente sempre se compara aos outros. É a natureza, quase uma psicanálise, né? É muito disso. Porque, por exemplo, o projeto de branding, ele é 70% diagnóstico, 30% execução. Basicamente é isso. Então depois, como eu falei, né, o conceito de casa nasce lá, cresce lá, depois pega teu rumo, vai embora. É a mesma coisa. Quando você passa pelo processo diagnóstico, você toca o barco, a gente vai entendendo, vai se entendendo, se descobrindo, define tudo.
Esse processo de construção depois da marca de forma consciente, que são os 30%, é com você. Existe apoio profissional? Sim, mas no dia a dia, você precisa, enquanto profissional de saúde, ter um mínimo de consciência. A gente não consegue ter controle sobre tudo. Quando a gente fala de área da saúde, o técnico operacional ele pega demais, né? Porque a gente fica muito viciado, a gente fala a gente enquanto profissional de saúde, né? Fica muito em cima da prática, da técnica, e a gente não consegue ou não quer, em alguns casos, ter controle sobre tudo. A gente centraliza tudo. Mas uma das coisas mais baratas e mais fáceis é a gente ter consciência sobre se a minha recepcionista está atendendo bem, se a gente está tendo um script de venda positivo, se a comunicação no meu Instagram, de vez em quando eu dou uma olhada, está tendo retorno, está funcionando. A gente não precisa fazer tudo, mas saber um pouquinho de cada coisa, ganhar essa consciência, agrega valor. Engraçado, né? É disso a cartão de visita, receituário, Tudo. a folheto, Tom a de placa, voz, atendimento, tudo, placa de comunicação, tudo. o pós, né, a visita, após a consulta, o que acontece, essa jornada toda do paciente, os pontos de contato, como vocês falaram, é complexo. É complexo. E tem uma coisa que eu gosto muito quando tá nessa evolução de construção da marca, que é como você é visto hoje, como você se vê e como você quer ser visto lá na frente. Porque a construção da marca é isso. Eu já posso trabalhar na Casa Contra? Você já trabalha, né? Já tô boa? Ela Porque incorporou a metodologia. eu acho isso muito legal. Então, assim, é como você é visto hoje. Então, eles vão trazer, e eu tô falando isso porque eu passei pela construção da marca, né? Então, eu me via de um jeito que, na verdade, eu não era vista daquela forma pelas pessoas, né? Então, eles vão ali buscar em entrevistas como é que as pessoas te veem. Sim. E depois e aquilo, quando ele fala, você sai da reunião odiando, é exatamente isso. Porque você olha para aquilo e fala, não, mas eu não sou vista assim. Imagina. E aí ele fala, não, você é vista exatamente assim. É porque projetos de brand, a gente precisa definir 3 coisas muito fundamentais que acontecem no dia a dia, que é perfil de cliente ideal, chamado ICP, persona e público-alvo. São 3 camadas de relação da marca e da operação, né, de contato no dia a dia. Para isso, a gente só consegue definir se não for no achismo. A gente precisa de dados, de informações. A gente conduz em projetos de brand entrevistas de 1 para 1, a gente liga mesmo, ou faz videochamada, conversas mais ou menos de 15, 20 minutos com perfis de pessoas que já se relacionaram, já consumiram da marca, ou se a marca está nascendo, realmente consome de marcas relacionadas parecidas, né? Essas entrevistas, elas revelam assim, quebram muitas propostas de valor furada, valida muita coisa que a empresa ou a marca está querendo construir e ninguém está querendo dar atenção, ou revela uma imagem sobre a experiência da marca que não é exatamente aquilo que a marca vê. Então a gente sai do papel do achismo e constrói realmente uma persona que a gente consegue conversar e vender no dia a dia. Legal. Né? Traz fatos e dados Exato. E quando a gente fez o da Fernanda, naturalmente vem coisas assim, pessoas se relacionaram com a Fernanda, que para a Fernanda nem vinha na memória. Não fazia sentido, né? Ela nem lembrava, mas para a pessoa lembrava. Então, através disso, a Fernanda conseguiu refinar alguns pontos, naturalmente, elevaram muito a relação dela com o mercado. Mas é um choque, né? É um choque. Você olha e fala, meu Deus do céu, eu sou percebida dessa forma, mas não é isso que eu quero passar para as pessoas. Sim. Né? Você tem humildade de, né, falar, exatamente. Beleza. Não é isso que eu quero para passar para as pessoas. O que eu quero é isso. Né? E aí, com a ajuda deles, então tá, você quer passar isso aqui? Você é percebida assim, você quer passar isso aqui? Então, nós vamos construir desta forma. Isso. E aí, depois que eles entregam essa construção própria, né, que é o pé na bunda, tipo, você ganhou a maioridade vaza de casa, que ele fala assim, você tem ali todo um manual para que você realmente possa andar sozinho, caminhar sozinho. Então tá, eu preciso fazer isso. Deixa eu olhar aqui no manual como eu tenho que me comportar nesse sentido para que a percepção que eu tenha que passar para as pessoas seja realmente verdadeira, aquela que realmente eu quero passar. Isso para mim é fantástico. Isso ajuda muito o médico a delegar tarefas, né? Porque às vezes com uma construção dessa, ele sabe como corrigir ou pontuar durante um treinamento. Se o tom de voz está certo, está correto, às vezes falas, né? Tons, palavras específicas que devem ou não devem ser utilizadas. Isso falando só de tom de voz. Já é muito mais fácil para você corrigir do que só o médico chegar lá na recepcionista ou numa pessoa responsável pelo atendimento. Atende aí. Isso aqui não pode, tá? Não rola. Parou. Igual uma criança. Assim, igual falar não para criança, né? A criança não sabe. Mas utilizar essa consciência no dia a dia,
faz um treinamento, depois procura Então, mais fácil. isso é interessante. Qual é o resultado objetivo desse trabalho? Você sai com um manual lá no final? Você sai, vamos tirar do papel de coisas bonitas escritas, um grande manifesto, atributos e tudo mais. Você sai com um grande manual, mas o processo documentado. Uma coisa legal que a gente faz na Casa Contra do início ao fim, os projetos eles são documentados, livres para consulta, acompanhados por todas as partes, e existem muitas etapas conjuntas de validação. Então a gente vai fazer um projeto junto, vai apertar a mão, daqui a 40, 50, 60 dias a gente se encontra para ver o resultado. Não, existem etapas de validação, e essas etapas é que vão construindo a mentalidade do profissional, da pessoa responsável pela marca. Então você se transforma nesse meio. Só que é um processo técnico, ele não é conceitual da pessoa passar por um processo de transformação, eu não diria psicológico, mas muito conceitual, abstrato. É uma forma técnica. Percepção, né? Exatamente, de autopercepção, seja a pessoa ou a instituição, porque às vezes é alguém que é responsável pela marca. São 2, 3 sócios. Exatamente, você conseguir reunir esses 2, 3 sócios, as mentalidades, a diferença que é o mais gostoso também, essas pequenas encrenquinhas que acontecem, né? Porque as diferenças é o que geram, que enriquecem, né? Geram cultura. E esse processo no final, com a entrega de manual de marca, acompanhamento durante as primeiras semanas ou meses, dependendo do projeto, uma identidade visual bem construída e organizada. Tá aqui, ó. Tá aqui na sua mão e assim, não é algo que foi dado para você. Pelo fato de ter sido construído em conjunto, não é algo que você vai estranhar de primeira, que vai ser algo que foi dado na sua mão e agora você faz o que quiser. É meu, né? Eu entendi o processo. Eu entendi. E isso facilita muito quando ele vai replicar. Então, aí ele vai contratar uma agência de marketing para fazer o Instagram dele. Tá pronto. A agência vai pegar aquilo e vai falar, bom, eu sei como que eu vou fazer a copy, porque aqui tem um tom de voz. Eu sei quais são as personas que ele quer atingir. Eu sei aqui quais são os arquétipos que ele tem de evolução. Então, tá pronto. O médico vai precisar falar muito menos, né? E aquela agência de marketing vai ter muitos subsídios para construir. E para minha gestão? É a mesma coisa. Aquele manual dá para a gestão ali da clínica, da instituição, todos os requisitos básicos para construir manual, para construir script, para construir jornada de paciente. E aí é bem interessante o que a gente vê. Aquele médico, o quanto ele vendia, vou colocar aqui sim, gente, médico vende. Então, assim, precisa fazer esse parênteses, né? Então, o quanto ele vendia antes de ter ali uma construção de marca sólida, né? Que realmente se comunica ali com o seu paciente, com a sua equipe, né? Porque você tem o seu cliente interno, que é a tua equipe, seu cliente externo, o seu paciente. Que é o primeiro que precisa comprar. Que é o primeiro que precisa comprar, né? Claro. E no final de tudo aquilo já organizado, ele mais consciente da marca, mais consciente de propósito, mais consciente de como ele pode desenhar a jornada dele, inclusive dentro do consultório. Então, você passa de uma venda assim para uma curva ascendente que é infinita, né? Porque aí naquele momento que ele vai começar a replicar essas ações. Então, essa curva, ela é ascendente e infinita. É muito interessante, assim, quando a gente passa por uma experiência como paciente, né, com um médico, que você percebe que tem uma organização diferenciada, tem uma preocupação, cara, é diferente, você sente, e assim, e é isso que vai agregar. Você não se sente mais seguro? Muito mais. Você se sente mais seguro, tem a ver com o técnico, assim, é isso que eu acho que é interessante de passar para os médicos. Toda a sua credibilidade técnica depende disso, assim, que parece uma besteira, e é mesmo, porque assim, diante do que você sabe tecnicamente, você está curando uma doença, está fazendo um diagnóstico, está acompanhando a saúde de uma pessoa, por que você vai estragar nisso, né? Porque assim, o resto não interessa muito, as coisas se complementam, você se sente mais seguro, mais bem amparado. É uma relação de promessa e entrega, né? Então, se você está prometendo muito, você precisa entregar tudo o que você está prometendo, né? Senão gera aquela colcha de retalhos, aquela estranheza, né? De estou prometendo uma personalidade, um posicionamento, no fim das contas eu acabo entregando algo muito diferente. Você fazer essa amarração gera muita confiança, principalmente quando você quer trabalhar com tickets mais altos, em projetos maiores, em prestações de serviço ou desenhar um modelo de negócio diferente. Vou dar um exemplo que não é da área da saúde, mas é da Casa Contra. Como eu sempre quis ter uma casa para minha empresa, no ano passado a gente finalizou um novo espaço, construiu um novo espaço, e um dos pilares que a gente tem lá dentro
quando a gente foi fazer o projeto de arquitetura, a gente queria que ele não fosse para modelo de recepção que ficasse aguardando, que tivesse uma área de espera, nada do gênero. Ele tem que ser funcional, confortável para que quem trabalha lá se sentisse em casa. E para quem fosse recebido lá, se sentisse em casa. Ou seja, estou sendo esperado. Você já teve a experiência de ir na empresa de alguém e não te oferecer nem um copo d'água, não sabe onde é que fica o café, né? Você sentir que você não estava sendo esperado. Acolhido, mesmo. né? Por exemplo, na Casa Contra, nesse traço de cultura, quando a gente recebe um cliente lá, a gente tem uma playlist própria do cliente. Então, a gente puxa a personalidade dele, conversa e tudo mais. Tem uma playlist inteira só dele, depois a gente disponibiliza. E a gente faz menu, faz cardápio. Para quando a pessoa vier lá, tem uma plaquinha, um quadrinho na hora do café, quando ele é recebido, que ele pode escolher com o nome dele, seja bem-vindo, sinta-se em casa, e o que ele pode escolher para comer, e o que ele pode escolher para beber. E quando ele chega lá, ele não tá esperando isso. Já tô querendo ir lá. Já tô querendo ir lá. Eu acho que eu vou fazer uma visita. Vamos dar um pulinho Vamos lá. fazer juntos. Dar um pulinho. Então causa Oktoberfest, emoção. Quando a pessoa bate o olho e não tá esperando, ela fica emocionada, é uma sensação gostosa dela saber que ela estava sendo esperada e não ela foi cumprir uma obrigação. Então é muito engraçado, eu falo isso quando alguns clientes vão lá, pô, a gente poderia fazer um podcast aqui. Porque a pessoa está se sentindo tão em casa naquele momento e falando tanto, que não é só relacionado ao trabalho, que ela se sente muito confortável para falar coisas que... É o emocional, né? O emocional marca a gente, né? É isso que traz essa lembrança, né? Então, por exemplo, na minha consciência de marca, eu sei que o tempo todo eu preciso fazer com que as pessoas se sintam acolhidas, que exista um onboarding, que exista um engrandecimento de trazer a pessoa para dentro, para ela não achar que ela está numa esteira de serviço, está numa esteira de produto. Só tô botando pra dentro, depois eu resolvo. Isso aqui é uma fábrica de processar gente. Exatamente. Né? E calma, médico, vocês não precisam fazer uma plaquinha com o nome do cliente. É como pegar essa ideia e evoluir essa ideia para um todo de agenda que você vai utilizar no seu dia a dia. Né? Então, como é que você pode tornar o recebimento de 10, 20, 30 pessoas daquele dia, mas de forma única, de forma confortável para todo mundo e, de repente, com toques de personalização. O que é toques de personalização? Você chamar a pessoa pelo nome, é você receber na porta, né? É a pessoa entrar no seu consultório, você oferecer um chocolatinho, quer café, mencionar quer uma história água. De uma consulta anterior. Exatamente, já deixar ali no histórico, né, do prontuário. Observações. Né? Às vezes a pessoa fala assim, ai, a minha filha, como que é o nome da sua filha? Ai, a Joana, eu anoto no prontuário. Aí quando essa paciente vem de novo, eu falo, e aí, a Joana, melhorou? Tá no prontuário, você não precisa lembrar, mas você precisa anotar essas coisas para que a pessoa se sinta querida, que ela se sinta lembrada. Abrem várias portas Com assim, certeza. de comunicação ali, que, Com como eu falei, tem a ver com o clínico, Sim. né? Não é simplesmente, isso aqui é legal, é marketing. Não, cara, faz parte do seu trabalho. É um refinamento de processo, né? Não é você quem precisa ficar lembrando, tem todas as vezes. Você sistematiza isso, né? E às vezes é uma coisa muito fácil. Mas também, se for do traço de personalidade do médico, da clínica fazer isso. Exato. Que nem sempre é um papel de personalização. Exato. Às vezes, enfim, é um processo de descoberta, né? Sim. Vai que não é Sim. algo que você tem que Não investir tempo. Nada pior que ser forçado, né? Não, porque não Tem que ser funciona. Não funciona. Gasta muita energia para pouco resultado. Cada um tem um estilo, acho que a gente tem que respeitar, mas é importante entender, né, assim, quais são esses Exatamente. valores, o que eu quero passar, como você falou, achei muito interessante esse exercício de autopercepção. Cara, gostei muito aí da nossa conversa. Que bom. Eu, por mim, ficaria aí mais 2, 3 horas. É um assunto apaixonante. Né? Dá para puxar muito demais. Espero que a gente tenha passado para vocês, doutores, assim, um pouco sobre branding, sobre design, sobre marca, sobre comportamento. É quase uma psicologia do assunto, né? Vamos trazer uma psicóloga aqui? Boa. Boa. Deixa comigo. Vamos trazer. Deixa comigo. Acho que tem tudo a ver. E gostei muito. Pietro, como é que as pessoas te encontram? Como é que... onde você está presente? Como é que é o primeiro, fica a minha casa, como é que é o primeiro contato dessa casa? Aí? Bom, se você quiser encontrar a Casa Contra pelas redes sociais mais comuns, @casa.contra, Instagram, TikTok. Precisar encontrar a gente, conversar sobre a gente com algum projeto, alguma ideia, ou comentar sobre coisas aqui do episódio, você pode encontrar a gente pelo e-mail, olá@casacontra.com.br, ou pelo número de telefone, WhatsApp, a gente gosta de falar no telefone também, a gente faz entrevista, né, que é o 47 3322 8239. Já no meu papel, você pode me encontrar pelo LinkedIn como Pietro Henrico, ENRICO. Eu estou sempre disponível para conversar, porque é duas coisas que eu gosto muito,
que é fazer fofoca e falar de branding. E às vezes as duas coisas estão E tomar relacionadas. café. Tomar Tomar café, café. vai pro terceiro pilar. Café, almoçar, É. jantar. Tamo junto. Nada como um bom café virtual, né? É, sempre. Maravilhoso. Bom, Fê, obrigado pela presença, obrigado pela ajuda aí mais uma vez. Eu que agradeço sempre. É sempre um prazer. Acho que o papo foi muito, muito enriquecedor aqui, muito rico, muito Muito legal para a gente falar desses assuntos. Eu acho que os médicos precisam muito disso. O entendimento é uma área que ainda precisa de muito crescimento, muito entendimento, muita informação. Acho que esse é o nosso papel aqui no MetaDoctors. E obrigado, foi um A gente prazer. cumprimos bem. Prazer, gente. Pessoal, obrigado a todos pela audiência. A gente vai agora desenvolver uma série de conteúdos cada vez mais interessantes para vocês. Continuem nos acompanhando, por favor, compartilhem com quem vocês acham que é interessante esse conteúdo. E obrigado, até a próxima. Até a próxima, Até. pessoal.